Nós vamos meditar junto à palavra de Deus. Nós estamos há um dia aí de celebrar os 505 anos da Reforma Protestante. Já trouxe uma palavra aqui num domingo à noite. O reverendo Robson também, nosso pastor convidado lá das Minas Gerais, esteve falando também no domingo pela manhã, domingo passado pela manhã, a nossa igreja sobre esse tema. E hoje, como amanhã é o dia que celebramos a Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, Martim Lutero fixou na abadia de Wittenberg as 95 teses, estabelecendo aí, instaurando o que nós chamamos de Reforma Protestante na história da igreja, né? Então nós vamos meditar também, tendo em vista esse tema que celebramos amanhã. Já são 505 anos. A Reforma Protestante, como toda a história de vida da humanidade, especialmente a história da igreja cristã, é de fato o agir de Deus. O agir de Deus que sustenta o seu povo, que age em favor do povo, que trabalha em favor da salvação do homem. O agir de Deus que rompe os céus, que traz na terra Cristo, que estabelece em Cristo grandiosa salvação, um caminho de verdade, um caminho de vida, um caminho que faz de nós seus filhos, seus servos, suas servas. Então Deus age para dar sustento ao seu reino, para dar sustento à igreja. Deus age com cuidado, com carinho, em favor do ser humano, especialmente em favor dos seus filhos, das suas filhas. E depois Deus vai agir através da história, no decurso dos anos, por meio da igreja que Ele sustenta. Então nós recebemos cuidado de Deus, depois nós vamos tendo a possibilidade de cuidar do reino de Deus também. Eu sei que eu posso estar hoje em desvantagem, porque nós temos a apuração dos votos do segundo turno, né? Mas eu peço a atenção dos irmãos, para que estejamos juntos aqui, meditando junto à palavra de Deus e crescendo no exercício da fé, que é o que dá sustento à nossa vida, que é o que dá sustento à nossa nação, que é o que dá sustento à igreja de Cristo, no bom propósito, no firme propósito de servi-lo sempre com muita alegria, com sempre muita disposição. Para falar desse tema, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um texto bem lá atrás, um texto de Josué, no tempo da conquista, do início da conquista da terra prometida por Deus ao povo de Israel, prometida por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, os patriarcas, a um povo que vai sendo estabelecido pelo Senhor, a um povo que se multiplica de forma grandiosa no Egito, no tempo da escravidão, 400 anos de escravidão no Egito. Eles saem depois, eles percorrem ainda até a terra prometida. Há um episódio muito precioso, quando os espias vão a Jericó, vão espiar a terra, vão olhar, vão descobrir que de fato ela mana leite, ela mana mel. E agora, com a viagem que nós tivemos o privilégio de fazer a Israel, nós descobrimos uma coisa que eu não imaginava, porque o leite eu sei que vem das cabras, das muitas cabras, dos grandes rebanhos de cabras de Israel. Mas o mel, eu esperava que fosse mel de abelha, mas são mel de tâmaras. É um país onde há muitas plantações e grandes produções de tâmaras, especialmente em Jericó. E o mel que se encontra em Jerusalém, em Israel, é mel de tâmaras, porque as tâmaras são extremamente doces. Então Deus leva esse povo até a terra, mas ali há uma desconfiança, há um descrédito no agir de Deus. O coração do povo teme e treme diante dos povos que habitam a terra. São povos grandes, são povos de grandes exércitos, são povos fortes, são povos bem estruturados, são povos que estão reinando junto à terra, administrando a terra, e é claro, não vão abrir mão dela para nenhuma nação que queira invadir. E dos 12 espias, 10 vai trazer um testemunho de que a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é preciosa, mas não é para nós, não é para o nosso povo. Nós não vamos enfrentar aqueles exércitos, nós não vamos vencer aquela gente, nós não vamos ter como conquistar as cidades, porque estão bem estruturadas, bem defendidas, bem fortes, fortalecidas com seus exércitos. 2 espias, Josué e Calebe, têm um parecer diferente. Eles confiam no Senhor, que os resgatou da mão forte do Egito, que os fez cruzar o Mar Vermelho, que os conduziu ali até aquela terra, sem que eles tivessem levantado uma espada sequer, sem que tivessem atirado qualquer flecha. E Josué e Calebe vão dizer: o Deus que nos trouxe até aqui, o Deus que nos fez a promessa, é Deus poderoso para cumpri-la. Mesmo assim, o povo vai resistir e vai andar errante pelo deserto. E vai ficar então aí entre a saída do Egito
E ao retorno, agora ao nosso texto, 40 anos. Desses 40 anos, muitos deles, a maioria deles, a grande maioria deles, no deserto, sendo sustentado por Deus, sendo fortalecido por Deus, na sua confiança no Senhor, e chegam diante da terra novamente com um pensamento diferente agora. Como aqueles que creem em Deus, que confiam no poder grandioso das suas mãos, e no cuidado que Deus dá à vida daqueles que esperam nele. Então a história da humanidade, ela está marcada por um agir constante de Deus, cuidando da gente, cuidando do ser humano, providenciando para o ser humano o melhor, providenciando para o ser humano a saída, providenciando para o ser humano a salvação, o perdão de pecados, a purificação da alma, o caminho que leva até a sua presença. Deus sempre agiu junto à história, querendo aproximar o ser humano dele, querendo tornar o ser humano herdeiro do seu reino, participante, cooperador da sua obra, servo da sua seara. Porque o agir de Deus através da história passa pelo ser humano, passa por crianças, por jovens, por adolescentes, por anciãos, por homens, por mulheres, por ricos e pobres. Deus chama um povo, Deus resgata um povo, Deus cuida de um povo, Deus zela pelo bem-estar desse povo para servir também. Não foi diferente no tempo da Reforma Protestante, e nós vamos ver o agir de Deus junto a Josué e a Israel, e depois vamos ver que isso aconteceu com o Martim Lutero, com o Zwingli, com o John Knox, e vai acontecer sempre com a vida, com a história da igreja, do povo de Deus, em favor de quem o Senhor sempre zela. Então, Josué, capítulo 3, versos 9 e 10. Depois, irmãos, nós vamos seguir um pouco mais para frente, para o capítulo 4, verso 21 a 24. Eu quero que os irmãos me auxiliem fazendo a leitura de forma responsiva. Eu vou ler o verso 9, vocês vão ler o 10, depois nós vamos soltar lá para o capítulo 4, tá bom? Só vou pedir a Júlia, deixa eu tirar aqui para ver que é você mesmo, viu, Júlia? Para me ajudar na mudança dessa tela aí, tá bom? Primeiro esse texto, vamos ler, irmãos? Eu leio o verso 9, vocês leem o verso de número 10. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Senhor está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. E disse aos filhos de Israel: quanto no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Filhos dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Acrescente o Senhor graça, irmãos, ao nosso coração, à nossa mente, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra também. Então esse é o momento de início da conquista da terra prometida. E o que o Senhor vai fazer aqui é aquele milagre de parar as águas do Jordão. Esse não era um período de seca. O Jordão não é um rio muito longo, muito largo, né? Como é o Amazonas, por exemplo. É um rio como o Rio Paraíba, um pouco mais largo em alguns locais, um pouco mais estreito em outros. Mas eles estão em tempo de chuva. Eles estão em tempos em que as águas corriam por sobre as barrancas do rio. E você pode ler depois em casa, pode enriquecer o seu aprendizado, o seu conhecimento desse momento tão extraordinário do agir de Deus em favor de Israel, porque ele ordena ao povo de Israel que marchasse na direção da conquista da terra, e eles tinham que atravessar o rio. E ele diz que à frente iria a Arca da Aliança com os líderes religiosos,
os principais dos judeus na religião, sacerdotes, profetas, escribas. Ia diante do povo, levitas também. Ia junto a estes homens um representante de cada tribo de Israel, 12 pessoas, um representante de cada tribo. E a ordem era: marchai junto ao Jordão, e quando o vosso pé bater nas águas, o Senhor há de providenciar o caminho para que atravessem o rio, para a conquista da terra. Então, como as águas estavam por sobre as margens já do rio, quando eles pisaram sobre as margens do rio, o que aconteceu é que Deus parou as águas. Deus criou como que uma barragem, e a água do rio Jordão dali para baixo não descia mais. E Deus então providenciou uma coluna de água, como uma barragem, para que o povo pudesse atravessar. A arca foi até o meio do rio e ali parou. Enquanto a arca parou no meio do rio, o povo ia atravessando. Também junto à arca da aliança, os 12 representantes das 12 tribos. Quando o povo passou, aí então a arca da aliança e os 12 representantes tomaram pedras do rio e levaram até a outra margem do rio e elegeram lá, do outro lado, um altar de reconhecimento pelos feitos de Deus. Esse altar ia ficar ali como um marco de que o Senhor é aquele que secou as águas do Jordão, para que a nação de Israel pudesse passar pelo rio e iniciar as conquistas da terra de Canaã. Um agir especial de Deus. Um agir precioso do Senhor junto à história, para cumprir suas promessas, para conduzir Israel até a sua herança, a terra prometida. Então, meus queridos, nós temos algumas lições que gostaríamos de compartilhar com vocês. O texto diz que o Senhor proclama a Josué de que ele estava no meio do povo. Ele estava junto ao povo. Ele estava para guardar o povo. O povo chega agora, junto a esse momento, sem dúvida disso. Porque durante 40 anos no deserto, o Senhor manifestou a sua presença numa nuvem que cobria toda a nação de Israel durante o dia, e numa coluna de fogo que os conduzia e aquecia nas madrugadas frias do deserto todas as noites, por 40 anos. Deus manifestando a sua presença todo dia, trazendo do céu o maná para o alimento do povo. O sustento do povo era dado pelo Senhor, que trazia como um orvalho do céu o pão de cada dia, o maná, que dava sustento àquela nação numerosa por 40 anos. O maná só cessa quando eles tomam posse da terra e podem usufruir da terra que manda leite e mel. E essas ações manifestavam para Israel o quê? O Senhor está no meio de vós. E como Ele caminha convosco, Ele providencia recursos para o seu sustento, para a sua proteção, para guiá-los, para protegê-los, para assisti-los, para abençoá-los. Por isso que nós lemos esse texto que Jesus mencionou lá no Sermão do Monte, de que nós andamos ansiosos às vezes quanto o que havemos de comer ou nos vestir, e o Senhor Jesus disse: observai as aves dos céus, que não plantam, que não guardam em celeiros, e Deus o Pai as sustenta. Observai os lírios do campo, que não sabem tecer, não sabem fazer belas roupas, mas nem mesmo Salomão se vestiu com tanto esplendor, com tanta glória, do que o lírio. Porque o Senhor providenciou e providencia. Se Ele trata assim as aves dos céus e as flores do campo, há de tratar também, com maior cuidado ainda, a coroa da criação, que é o ser humano. Então nós vemos, meus queridos, o agir de Deus no meio do povo para trazer o sustento da nação, e o Senhor é aquele que age no meio da sua igreja também. Então, com poder, Deus está em nós. Ele habita o meio dos louvores, Ele está junto à congregação dos santos, mas mais do que isso, a Bíblia diz que quando cremos em Cristo como Senhor e Salvador, quando entendemos o projeto de Deus que alcança o perdido com o perdão de pecados,
o Espírito de Deus vem morar na nossa vida, vem habitar o nosso coração, faz de nós a sua habitação, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, Deus habitando em nós, com todo o poder que Deus tem. O Deus que não pode ser contido pelos céus, devido à sua grandeza, e nem mesmo todo o firmamento, o universo, pode ser suficiente para conter o seu poder, é o Deus que habita no meu coração e no seu, porque exercemos a nossa fé e confiança no Senhor. Deus está junto ao povo de Israel aqui. E é claro que existem adversários, e é claro que existem desafios. Há uma lista de povos bem estabelecidos na nação, que o texto não mede esforços de mencionar. E ele vai falar dos cananeus, e dos heteus, e dos heveus, e dos ferezeus, e dos gigazeus, e dos amorreus, e dos jebuseus. Povos, famílias bem estruturadas junto ao território que Israel está para tomar posse. Povos que os espias que foram ver lá atrás temeram. Mas o que nós percebemos é que, se entendemos que o Senhor está conosco, que Deus está presente, a nossa autoconfiança é desprezada. Porque nós percebemos que quem somos nós diante do poder de Deus? O que significa o meu agir, a minha agenda, a minha vontade, o meu querer, diante do querer e do agir do Senhor? A Bíblia alerta sobre isso. Nós não devemos confiar em carros e cavalos, na força dos exércitos. Nós não devemos dar a nossa esperança naqueles que governam, em príncipes. A nossa esperança e a nossa confiança é sempre no Senhor nosso Deus. Não nos homens ou nos filhos dos homens. Na nossa sabedoria, no nosso posto, no nosso cargo, no nosso título, na nossa conta bancária, na nossa rede de influência. O que Deus queria ensinar para Israel é: Israel não precisa confiar nem mesmo na sua capacidade de guerrear, na sua capacidade de enfrentar o inimigo, na sua organização militar, no seu forte material bélico. Ela tem que confiar no Senhor. O Senhor está no meio de vós. O Senhor é aquele que age em vosso favor. O Senhor é aquele que de vós cuida. O Senhor é aquele que faz com que o que nós temos se torne nada. Ele quebranta o coração de quem quer. Ele já havia vencido o grande faraó no Egito, e agora ele coloca o povo diante da conquista de outros povos, para expressar ali o seu poder, a sua graça em favor da nação. Então não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, Espírito de Deus que em nós habita, Espírito de Deus que executa em nós o querer e o realizar do Senhor, Espírito de Deus que traz sobre nós a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Se Deus está presente, não importa as circunstâncias, não importa a situação, porque a situação da nossa vida, às vezes ela está boa, às vezes ela está em paz, às vezes nós estamos num momento de conquistas, de vitória, estamos indo de vento em popa, nossa família está bem, nossa conta bancária caminha bem, nosso trabalho está sendo reconhecido, eu estou galgando degraus, eu estou crescendo na vida profissional, minha saúde está boa, eu estou conseguindo vencer os obstáculos todos, cumprir todas as minhas funções, e graças a Deus, por isso. Mas há momentos que a gente passa, que a gente enfrenta, que salta diante dos nossos olhos a nossa impossibilidade. O quão pequeno nós somos, o quão pouco nós podemos. Salta diante dos nossos olhos que aquilo que nós precisamos fazer, às vezes nós nem sabemos como fazer. Ou que aquilo que está sendo pedido e exigido de nós vai além daquilo que eu tenho a condição de oferecer. Israel está diante de um desafio: vamos conquistar a terra, mas a terra está cheia de povo bem estruturado, de bons guerreiros, de homens fortes, de exércitos bem treinados. Aproximadamente 36 anos atrás, eles disseram: vamos dar meia volta,
Vamos seguir para o deserto. Agora confiantes da companhia de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, do agir do Senhor, que até ali os guiou, os sustentou. Eles colocam no seu coração a confiança em Deus e seguem na conquista da terra prometida. Se Deus está presente, pode ser que o meu projeto, o meu plano, seja insuficiente. Mas o agir de Deus, a providência de Deus, vai ser sempre o bastante para me conduzir segundo a sua vontade. Mas o agir de Deus na história, na minha vida ou na sua, o agir de Deus através da história, me tomando como instrumento ou tomando cada irmão, cada irmã da igreja como instrumento, depende da nossa fé, depende da nossa confiança. O agir de Deus exige a minha fé. E fé é certeza de coisas que não se esperam. É você começar a ter certeza naquilo que parece, humanamente falando, impossível. É a convicção de fatos que nós almejamos viver, uma realidade que a gente espera viver lá na frente, mas que ainda não é realidade, que ainda a gente não enxerga, que ainda a gente não consegue ver. Quando contemplava o povo na terra, o que eles viam? Eles viam um povo forte, bem estruturado. Nós vamos conquistar? Nós não vemos essa possibilidade. Mas na nossa confiança no Senhor, nós vamos. Vamos às batalhas. Vamos botar o pé sobre o Jordão. Vamos ver o que acontece. Lá atrás, as águas do mar se abriram. Vamos ver o que Deus reserva para nós agora. E as águas do rio foram paradas, como que por uma barragem invisível. E eles puderam atravessar a ação do poder de Deus pela manifestação da obediência e da confiança. O exercício da fé, que acredita no Deus que pode fazer. Uma das bandeiras da reforma protestante é: o justo viverá por fé. Primeira vez que isso apareceu foi lá em Abacuque, quando a nação estava sendo destruída, quando não havia currais, gado nos currais, não havia colheitas nas lavouras. A expectativa era de invasão, era de muitas vidas se perderem, muitos órfãos e viúvas surgirem no meio do povo. Mas Abacuque vai erguer a sua voz ao Senhor, vai manifestar a sua confiança no agir de Deus em favor do povo, que poderia restaurar a Israel a sua força, a sua sorte, e vai dizer: o justo viverá por fé, ainda que o fruto da oliveira minta, não haja mais gado nos currais, o fruto da videira não exista, as terras sejam improdutivas e os celeiros sejam tomados pelos estrangeiros, ainda que os filhos sejam levados cativos, ainda que se estabeleça grande tristeza, pranto e dor agora, ainda assim, nós vamos continuar confiando, crendo no Senhor. O justo viverá por sua fé. O agir de Deus em nosso favor, o agir de Deus junto à nossa casa, o agir de Deus junto à família, junto à cidade, junto ao país, o agir de Deus para dar produtividade ao nosso trabalho, ao trabalho das nossas mãos, o agir de Deus para tornar forte e crescente a sua igreja, ela vem, meus irmãos, sempre pelo exercício da fé do seu povo, daqueles que confiam nele, daqueles que descansam no trabalho da sua mão, daqueles que conseguem vencer a sua ansiedade, o seu temor, e acreditar que o Senhor é Deus que trabalha em nosso favor para suprir a nossa necessidade e para sustentar em nós a sua glória e a sua honra. E o agir dele junto à terra. Lutero vai fazer isso, vai acreditar, independente das circunstâncias, da escuridão, da treva da igreja, da corrupção da igreja, do desvio que a igreja vivia na sua fé, na sua crença, na sua proclamação, de que Deus estava trabalhando na história para retornar a igreja ao princípio da sua palavra. Deus estava
trabalhando na história para fortalecer, para tornar a trazer a luz do Evangelho às nações através do seu povo, de um povo que ele sustentava, de um povo que ele supria, de um povo que ele ama, de um povo que ele faz sua nação, seu povo santo, seu povo de exclusividade de Deus, para proclamar as virtudes daqueles que nos tirou das trevas a sua maravilhosa luz. Então Deus estava chamando ao povo de Israel, e nos chama, e chamou a Lutero, e a Calvino, e a John Knox, para viver a fé, mas não uma fé imatura, que se deixa levar pelas circunstâncias. Esse texto de Efésios capítulo 4, versículo 14 nos diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de pessoas que induzem ao erro. O que o clero da igreja estava fazendo no tempo antes da reforma protestante, que causava um desvio da igreja da fé, estava conduzindo pessoas por sorte da doutrina, por ensino errôneo, estava fazendo passar por verdade as mentiras, e estava transformando a verdade de Deus em engano, em mentira. Estava seduzindo o coração dos homens para fora do caminho da fé, estava ensinando às crianças, os jovens e adolescentes, princípios, valores que não são ensinados pelo princípio, pelo valor da palavra de Deus. Estava sendo dito que o homem pode comprar a sua salvação, pode conquistar o seu lugar no céu, pode receber por herança da igreja, por forma de ritual, de batismo, uma mansão celestial, mas pode também perdê-la, se porventura a igreja tirar da sua mão a cabeça e excomungá-la, mesmo que ela creia em Deus, mesmo que ela confie na suficiência do sangue de Cristo para remir pecado, ela não terá lugar no reino dos céus. Então a fé que Deus nos chama a exercer, não pode ser a fé imatura, que nos leva de um lado para o outro com muita facilidade, que nos engana, que nos engole. Nós temos que conhecer as Escrituras, fortalecer o nosso aprendizado da Escritura, do querer de Deus, da vontade de Deus, para que possamos bem defender a fé e caminhar na fé madura, que não se deixa levar por esse ou por aquele, mesmo que seja de pessoas que na liderança da igreja nos induzam ao erro. Deus não espera de nós uma fé utilitarista, que proclama que eu posso mercadejar com Deus. Eu dou a minha oferta ao cofre da igreja e ele me dá o perdão de pecado. E eu lanço algumas moedas ao cofre da igreja e eu consigo livrar do purgatório, como se o purgatório existisse, algumas almas dos meus antepassados que praticaram as suas atitudes erradas, os seus erros, a sua iniquidade, e não buscaram a suficiência do sangue de Cristo para perdão de pecados. Cada timbalada no cofre da igreja livra uma alma do purgatório. A Bíblia diz que depois da morte só nos resta o juízo. Não há mais chance de passar daqui para lá, nem de lá para cá, mas ficamos esperando o momento do juízo de Deus, que há de vir sobre todo ser humano. E a absolvição de Deus está no exercício da fé sincera, do coração sincero que vê em Cristo o Salvador, que vê no sangue de Cristo o sangue que purifica pecado, que vê na morte de Cristo o alto preço que Ele pagou em favor das nossas almas. Então Ele nos chama a uma fé madura, a fé que confia no que Deus tem feito, que confia no agir de Deus no decurso do tempo, dos anos. A fé que nos desafia, às vezes, a olhar e a enxergar aquilo que ninguém vê. Porque nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos no conduzir de Deus para nós. A fé que nos faz olhar ou orar a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Seja feito, ó Pai, aqui na terra a tua vontade, como ela é feita nos céus. E a vontade de Deus pode ser diferente da minha, pode ser diferente da sua, como foi diferente do pensamento de Jonas,
como foi diferente do pensamento de Saul, como foi diferente do pensamento de tantas pessoas em tantos momentos. E Jesus, até no momento da sua dor, da sua angústia, lá no Getsemane, no tempo de enfrentar a cruz em nosso lugar, sendo aquele que está agindo em nome de Deus, em favor do reino de Deus, dando a sua vida por nós, naquela cruz do Calvário, ele vai dizer: contudo, faça a tua vontade, faça segundo o teu querer. Então a fé madura, irmãos, não é aquela fé que pede aquilo que eu quero e exija de Deus que faça como eu desejo, entendendo de que Ele tem que me atender, Ele tem que me assistir, trazendo para mim exatamente o pedido que eu fiz. Não é aquela fé que se deixa levar, se conduzir por propostas, né, onde eu possa mercadejar com Deus, porque eu faço aqui e Ele tem que me dar ali. Não é aquela fé onde não tem estrutura na palavra de Deus, no ensino de Deus, que pode deixar o barco da minha vida ao léu, à deriva, que pode me jogar para cá ou para lá, porque eu não tenho firmeza naquilo que eu penso. O movimento da Reforma Protestante, Deus está agindo para que a igreja volte a pensar, volte a refletir conforme o ensino da Escritura Sagrada. Então é a fé madura que me faz entender e crer que o que Deus tem reservado para mim é o que Ele vai cumprir na minha vida, na minha história. Os judeus andaram errantes pelo deserto, mas o que Deus tinha para eles era a conquista da terra prometida. Então Deus os sustentou no deserto durante aqueles 40 anos e agora estavam colocando junto à terra, dando a eles a possibilidade de pisar na terra prometida, de herdá-la, não por força sua, mas pelo agir poderoso do Senhor, que lhes deu a promessa, e que é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas, cada uma das suas palavras que nos são ditas. Desenvolvendo a fé, porque Deus exige de nós a fé, e removendo os temores do nosso coração. Deus habita no nosso meio, Deus age em nosso favor, Deus traz a nós a sua vontade, porque Ele quer dissipar os temores do nosso coração. Os 10 espias que temiam os gigantes, os 2 espias que acreditavam no agir de Deus, no poder de Deus, que pode de fato remover do nosso coração o temor e nos ajudar a vencer os inimigos. O que nós tememos hoje? O que causa temores no seu coração? Ansiedade, a sua alma. O que tem causado dificuldade, temor no seu caminhar para a semana que nós estamos abrindo hoje? É algo que te preocupa no trabalho, nas finanças? É algo que atemoriza o seu coração em razão da saúde? Ou em razão do enfrentar, do combater, do bom combate da fé, na luta contra o pecado, na resistência contra uma prova que o diabo tem trazido? Não importa a causa do temor do nosso coração, da nossa alma, nós temos que confiar em Deus, porque é Ele que remove do coração o temor. O povo que antes temeu e correu para o deserto, é o povo que agora corre, se dirige para a conquista da terra. O povo que olhou aqueles povos bem estruturados e disseram: não é para nós, eles são gigantes, eles são guerreiros, eles são fortes, seus exércitos são bem treinados. É o povo que caminha agora para a direção desses exércitos, para a direção desses povos, para expulsá-los da terra, para fazê-los baterem em retirada da sua confiança no Senhor. O povo que temeu a igreja, porque foi perseguido pela igreja, açoitado pela igreja, morto pela igreja, excomungado pela igreja, pela liderança de uma igreja que havia se corrompido no decurso do tempo e da história, é o povo que se levanta, que se ergue para enfrentar os seus inimigos, para enfrentar a igreja. Lutero sabe que correu risco de morte, porque outros já haviam sido mortos. Lutero foi excomungado como aquele que não iria mais herdar os céus, não poderia mais viver a eternidade junto do Pai Celeste, e a igreja assim o declarou herege. Mas Lutero estava confiado no Senhor, e o Senhor o protegendo, como nós cantamos, como castelo forte, que nos ajuda na batalha.
que nos livra contra os dardos inflamados do inimigo, que calça os nossos pés para passarmos pelos lugares escorregadios e não cair. É aquele Deus que estava dando vitória ao movimento reformado e trazendo de volta a luz da palavra para a igreja e a força e o poder de Deus para que o evangelho fosse semeado com fidelidade e a igreja tornasse a crescer e a iluminar a terra com a luz de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. O povo que temia agora segue com coragem. Se tememos o Senhor, não há o que temer. Nós só temos que temer a Deus. Sua graça, sua bondade nos sustenta. Nossa obediência, nossa fidelidade, nossa humildade em nos prostrar diante da sua presença, nos fortalece. E quando estamos fracos, diz Paulo, aí é que estamos fortes, porque o poder de Deus age em nosso favor, e através de nós age em favor do seu propósito. Então não há nada a temer, irmãos, na vida ou na morte, na família, nas crises, nas lutas, nas circunstâncias que o tempo pode apresentar, nas aflições que é comum à vida, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Se tememos o Senhor, se confiamos no Senhor, Ele é aquele que há de nos conduzir em vitória, em sustento, fazendo prosperar na nossa vida a sua vontade, porque Ele é Deus que atua na história, Ele é Deus que atua através da história, e o poder de Deus se manifesta em cuidado daqueles que nele esperam. A situação da história era de tribulação e desânimo para nós. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Porque vivíamos todas as tragédias que o pecado pode produzir na história humana. O fim para nós era trágico, eternidade sem Deus, eternidade de choro, de ranger de dentes, com penas eternas sendo trazidas sobre nós, sobre a nossa alma, para todo sempre. Estávamos perdidos, diz a Bíblia. Estávamos mortos. Mas Deus é aquele que vem ao nosso encontro em Cristo. Deus é aquele que age na história e através da história para nos trazer grandiosa salvação. Ele é aquele que vem para mudar o curso da nossa vida, mudar a sorte da nossa história. E o fim trágico se passa a um fim de gozo, de paz, de alegria, um fim com o Senhor, um fim de eternidade, diante de Deus, reinando com Deus, vivendo com Deus, sempre. Então, quando nós enfrentamos tempos difíceis, nós temos que nos lembrar de um Deus que não mediu esforços para agir em nosso favor, antes nos amou até a morte, e morte de cruz. Deus rompe os céus, Deus habita a terra, Deus faz morada entre os homens, para manifestar entre os homens o seu amor, o seu poder, e aquele que estava morto hoje pode gozar de vida eterna, de vida abundante, de vida sem fim, de vida com Deus. E aquele que estava perdido pelo seu pecado, pela sua iniquidade, encontra no sangue de Cristo o perdão e a purificação do pecado. Deus age, rompendo os céus, vindo em nossa direção, e a igreja começa então a perceber que o Senhor trabalha na história junto à reforma protestante, para que todo o seu amor, todo o seu poder, toda a sua glória, continuasse a ser manifesta através da vida da igreja. Por isso eu quero chamá-los a uma reflexão aqui, porque se há cuidado de Deus comigo, existe o meu compromisso de trabalhar em favor do Senhor também. Então, meditando na palavra de Deus, eu quero dizer que pode ser que no seu coração, na sua alma, em algum momento, pode ser hoje ou amanhã, existam algumas incertezas. Nós não sabemos tudo sobre o nosso tempo. Nós não sabemos aquilo que pode nos ocorrer, né? Aquilo que pode ocorrer à nossa casa, à nossa vida, à nossa cidade. Mas se há incerteza no seu coração, isso não existe hoje, mesmo que ela venha amanhã, você reconhece que não tem recurso suficiente para dar todas as respostas, para ser suficiente, no suprir de todas as coisas da sua vida, da sua família. Você não se vê capaz de caminhar sozinho, para sustentar na sua vida a fé que Deus gostaria que você sustentasse como filho, como filha, como servo e serva do Senhor. Há esse reconhecimento do quão pequeno nós somos, do quanto nós necessitamos do poder de Deus.
Você acredita que Deus está presente aqui, está presente na sua vida, na história do seu viver? Que Ele tem num livro escrito todos os seus dias? E que para cada um deles Ele tem dado provisão e sustento, como faz com os passarinhos, com as flores, com o povo de Israel, enquanto caminhava lá pelo Egito, e enquanto caminhou, mesmo nas suas conquistas, mesmo no tempo de maior estabilidade da nação, sempre foi por causa de Deus, sempre foi por causa do agir do Senhor, por causa do cuidado que Ele trouxe, da providência que Ele proporcionou. Então, gostaria de orar com você, de pedir que o Senhor continue agindo na sua vida, cuidando dela, mas para que você seja um instrumento, como Lutero foi, para cumprir o propósito de Deus, para realizar a vontade de Deus através da história. Porque nós não temos luz própria, mas nós levamos a luz do Evangelho na nossa vida. Nós não somos o dono da verdade, mas o Senhor manifesta a verdade através do nosso proceder. Nós não podemos evitar por nós mesmos que ninguém se apodreça, se envolva em corrupções, mas nós podemos levar a essa vida o conhecimento da verdade que o impede de se corromper. Nós somos o sal da terra que preserva o ser humano de uma podridão total. Nós somos a luz que dissipa a escuridão. Então nós somos cuidados por Deus para cuidar do seu reino, para cuidar da sua vontade. Nós somos abençoados no agir de Deus através da história, para que o mover do Senhor continue a agir na história, mantendo viva o seu propósito de abençoar a humanidade, no estender da sua mão que sempre nos conduz, no poder de um Deus que é soberano sobre tudo, sobre todos, em todo o tempo, que nos faz ver que não é por nós, mas é pelo Deus que em nós opera. Não é por nós, mas é em razão do Deus que em tudo nos sustenta. Por isso nós somos convidados a orar pela nossa vida, orar pela nossa família, orar pela igreja de Cristo, orar pela nossa nação. É papel nosso confiar no Senhor, exercer fé, exercer confiança, sabendo que do Senhor é de vir todas as coisas, e para Ele deve ser todas as coisas, para a honra, para a glória do seu nome.